Bom dia a todos vocês, voltando, né? Já há mais de muito tempo, né, que eu não entro, já tem quase 2 meses que eu não entro para falar com vocês, para falar da mensagem dos céus, né, para nossas vidas. Eu sei que esse tempo que eu levei distante, né, do Instagram foi permissão do Senhor para que Ele possa mais trabalhar na minha vida, né? Eu tenho certeza que hoje é um dia oportuno que Deus preparou, reservou para nossas vidas, né? E eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por mais uma oportunidade, por estar vindo aqui para trazer uma mensagem do céu. É pequena, mas eu sei que Deus vai se manifestar poderosamente. E eu creio, eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Amém? Eu quero deixar logo de início, né, a palavra que se encontra em Mateus, do capítulo 22, do versículo 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, em base desse versículo, eu entendo muito bem que o Senhor, Ele chama a todos, mas tem uma diferença, que poucos, aqui já diz, poucos são os escolhidos. Os escolhidos que o Senhor escolhe, os escolhidos obedecem, os escolhidos escolhem seguir a Cristo. Mas os chamados, ele vem, né? Ele ouve o chamado do Senhor, vem para a igreja, né? Ele começa, né, a frequentar, a visitar, mas ele não se volta verdadeiramente para o Senhor. Então, há uma diferença entre o chamado e o escolhido. O escolhido, ele passa, né, a obedecer a palavra, passa a se firmar mais, né, na igreja, a congregar verdadeiramente, a obedecer ao pastor, a ser diferente, né, a fazer a diferença. Então, é isso que Deus quer fazer no meio da gente, entre nós. Vou tornar de citar esse versículo. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mais poucos são escolhidos. Os escolhidos obedecem, os escolhidos entram pela porta, os escolhidos, né, passam a servir a Deus. Os chamados, né, ele vem, ouve a voz do Senhor, mas tem um pouco de dificuldade, que eles ouvem o chamado do Senhor. Eu tenho um chamado, todo mundo tem um chamado por Deus. Todo mundo tem um chamado por Deus. Deus chama, Deus chama para vir para a presença, para buscar o Senhor. Deus chama para servir a Ele. Mas tem muitos chamados que não permanecem. Mas escolhidos, aqueles que o Senhor Deus escolhe para servir a Ele, eles permanecem firmes na rocha, independente das provas, das lutas. Eles perseveram na presença do Senhor. Então, você que está agora na live, que vai entrar, que vai estar entrando no seu horário, né? O Senhor vai estar, né, falando com você através desse versículo, porque os chamados, os que são chamados, eles dizem a todo tempo: eu sou chamado por Deus, mas ainda não estou preparado para servir a Deus. Mas os escolhidos, ele ouve a voz do Senhor, ele obedece, ele se firma, né? Ele se coloca na vontade do Senhor. Então o Senhor Deus começa a usar poderosamente, porque é o escolhido. Então os escolhidos, ele obedecem, mas aqueles que são chamados por Deus, ele fala: eu tenho um chamado, mas eu ainda não estou preparado para servir a Deus. Eu não estou preparado. Quando você está na igreja, que o pastor faz o apelo, que você não é crente ainda, e muitas pessoas já disseram para você: você tem chamado por Deus, Deus vai te usar muito, mas você fala: mas ainda não estou preparado para servir a Deus, ainda não quero fazer uma aliança com o Senhor, eu ainda não é o meu momento de se batizar. Mas você tem que pensar e repensar: meu Deus, o tempo está passando e eu estou envelhecendo, e eu não posso viver mais distante do Senhor, eu não posso viver mais distante das promessas do Senhor. Eu tenho que me voltar, eu tenho que se tornar o que eu quero me tornar, o que Deus quer para minha vida. Então o chamado de Deus para você não pode ser só chamado, tem que ser o escolhido. Você tem que escolher servir a Deus, porque quando Deus fala que muitos são chamados por os escolhidos, os escolhidos são poucos que vão estar na presença de Deus. Então, e quando chega momentos de dificuldade, de prova, de luta, os chamados, eles não permanecem, mas o escolhido, ele permanece perseverando, porque aqueles que perseveram até o fim, esses serão salvos. Mas aqueles que têm chamado, estão distantes, recebem revelação, confirmação, você tem um chamado por Deus, Deus vai te usar muito, né? Começa a profetizar, aí você fala: amém, eu creio, eu tomo posse, mas não é meu momento ainda, eu não estou preparado. Mas quem vai te preparar, meu irmão, minha irmã, é o Senhor.
O Senhor que vai te preparar. O Senhor vai te preparar, né, na palavra, o Senhor vai te preparar na oração, o Senhor vai te preparar em você estar congregando. Mas você tem que se voltar, né? A gente mesmo, se depender da gente, a gente não escolhe servir a Deus. Mas se a gente, né, obedecer a voz do Senhor, quando Ele te chama, quando Ele te escolhe, para entrar pela porta, porque a porta é estreita. Quando o Senhor te escolhe para você servir a Ele, para você entrar pela porta, é porque Ele quer te livrar, Ele quer te guardar, Ele quer te dar dias com abundância na presença dEle, na casa dEle, porque o homem e a mulher precisam congregar. Então, você que tem chamado, né, que está distante do Senhor, que ainda não serve a Deus, que ainda não se batizou, você precisa dizer hoje, a partir dessa live que eu estou escutando, hoje eu quero tomar uma decisão. Eu sei que o Senhor vai estar falando no meu coração, porque você precisa guardar a palavra de Deus no teu coração, né, para você não pecar contra Ele, né, para você dizer, eu estou escutando essa mensagem agora, está vindo dos céus, e eu sei que o Senhor falou comigo, mas eu não é o momento agora. Mas, meu irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando, você não pode perder mais tempo nesse mundo de fachada, de engano, de ilusão, né, de momentos, só de prazeres, né? O maior prazer é estar na presença, é estar meditando nas escrituras. O maior prazer, né, é estar buscando o Senhor, é estar buscando o Senhor. Por quê? Na palavra de Isaías fala, primeiro a gente tem que buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, versículo 6. Busca o Senhor enquanto se pode achar, né? Você não pode deixar buscar o Senhor amanhã, nem depois da manhã, nem daqui um mês, nem daqui um ano. Você tem que buscar o Senhor agora. Tem que começar a buscar o Senhor a partir de já, né? A partir de hoje, porque o Senhor quer se manifestar na sua vida. O Senhor quer alcançar a sua vida, o Senhor quer alcançar a sua família, o Senhor quer alcançar todos que estão à sua volta. Mas primeiro você tem que se colocar na vontade do Senhor. Eu fui escolhido, né? Você tem que dizer, eu fui escolhido, eu fui chamado, fui. Mas quem é escolhido obedece os chamados. Quem tem muito chamado, ele só faz ouvir o chamado de Deus. Mas quando Deus pede para ele vir para a presença, para ele buscar, ele rejeita, ele recusa, né, o convite do Senhor. Mas você não pode viver tanto tempo assim distante do Senhor. O Senhor te alerta nessa manhã. Me busque, me invoque, se aproxime de mim, que você vai ter experiências novas, que você vai ter vida nova, que você vai ter uma vida transformada, lapidada, moldada por Deus. Então você precisa se voltar para o oleiro. Nós somos vasos na mão do oleiro. Então quando a gente se coloca, quando a gente entrega a nossa vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Quando você entrega teu caminho ao Senhor, quando você entrega a sua vida na mão do oleiro, o oleiro começa a nos moldar. Então Deus começa a tratar do interior, né, de dentro para fora. O que precisa ser mudado na sua vida? Você sabe o que precisa ser mudado. Então você não pode deixar, né, para ser mudado, para você mudar amanhã ou mudar depois. Você tem que começar a mudar a partir de hoje. A palavra de Deus, ela é mudança de vida. O crente que quer viver na presença de Deus tem que viver em mudança de vida. Você não pode ficar há tanto tempo distante do Senhor. É oportunidade, né? A palavra enviada até a mim, até você, é oportunidade que tem que ser aproveitada, não pode ser jogada fora, porque o Senhor tem livramento, tem proteção para o seu povo, né? Quanto tempo o Senhor tem te chamado para vir para a presença dele e você sempre não, e você tem recebido vários livramentos de morte, você tem recebido livramento nas estradas, né? Você que dirige, você que pilota. Quanto tempo Deus tem te dado livramento em festa, de uma bala perdida? Quanto tempo Deus tem te livrado e você está dizendo sempre não para Deus? Não. Vai chegar um momento que você vai morrer. E a oportunidade que Deus está te dando agora para você entregar seu caminho ao Senhor, para confiar nele, para ele cumprir as promessas dele em sua vida, né? Vai ser tarde demais, porque há muito tempo Deus vem te chamando, usando pessoas para falar com você. Venha para minha presença, venha me buscar, né? Me aceite como seu único e salvador da sua vida. E você diz, não estou preparado, não estou pronto, eu estou novo, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que estar com meus amigos, eu tenho que estar com minhas amigas. E eu não posso servir a Deus agora, porque eu vou ter que renunciar muitas coisas
para servir a Deus, sabendo que o mundo é passageiro, é enganoso, é traidor, é mentiroso, é trapaceiro, é fachada, e você acaba perdendo a oportunidade de estar buscando a Deus, de estar sentindo a presença dele, que pode te alegrar, né, a todo tempo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Se você dizer que está no mundo, está tendo alegria, né, você está sendo enganado, iludido pelo inimigo, porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, enquanto você está no mundo, você está sendo enganado pelo traidor, pelo destruidor. Então, o diabo faz de tudo para você não conhecer as escrituras. O diabo faz de tudo para você não entender o que Deus tem para você. O diabo faz de tudo para você não se firmar na presença. Então, quando você passar a meditar na palavra de Deus, você vai ter entendimento. Você vai buscar ter o prazer de ler a palavra de dia e de noite. Você vai se refugiar no Senhor. Você vai acordar. Você que não tem o prazer, você que não tem o hábito de orar, colocar seu joelho no chão para orar. Comece a ter uma intimidade com Deus. Comece a falar com o Senhor. Pai, me muda. Eu sei que o Senhor tem me dado várias oportunidades. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso caminhar no caminho que o Senhor tem para a minha vida, que é o caminho da vida, né? Entrar pela porta, que apertado é o caminho que conduz à perdição. Então, você precisa entrar pela porta. Então, a porta é estreita. Então, quando você vem para a presença, você tem que renunciar mesmo, né? Vai renunciando muita coisa que te prende, que é do mundo. Você tem que largar a cachaça, você tem que largar as amizades que te levam ao fundo do poço, que sempre está com você, que não te larga. Mas Jesus, ele quer ser o primeiro da sua vida. Ele quer ser a prioridade da sua vida. E quando você coloca Jesus como sua prioridade, ele vai afastando da tua vida aquilo que não está agradando a ele. Ele tem que ser primeiro na sua vida. Ele tem que ser primeiro na sua vida, porque... o primeiro na sua vida, porque você vai ter intimidade com ele. O seu melhor amigo vai ser o Espírito Santo. O seu melhor amigo vai ser Jesus. Então, ele vai te conduzir pela palavra. Ele vai te conduzir, né? Pela palavra. Então, a palavra liberta. Em João 8,32 fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que você continua no engano? Por que você continua fechando os ouvidos para não entender os projetos que Deus tem para você? Por que você continua fechando os ouvidos para o chamado que Deus tem para sua vida? O chamado que Deus tem é perfeito, é boa, é perfeito, é agradável aos olhos do Senhor, mas você prefere viver na lama. Desculpa eu te dizer isso, mas você que tá distante do Senhor, tá vindo na lama, num abismo, no perigo, né? Correndo perigo de ser morto, de perder a oportunidade de estar na presença de Deus. Então, é tempo de se voltar, é tempo de se achegar ao Senhor e dizer: Pai, eu preciso de Ti, Pai, eu preciso mudar, Pai, me dá mais essa oportunidade que o Senhor está me dando, que eu sei que pode ser única, né? Que pode ser a última vez que Ele está me dando. Você que está na live, que está escutando, você que está distante, você que caiu, você que desanimou, você que está vivendo só em festa, né? Só curtindo a vida, mas não tem o prazer de falar assim: hoje eu vou renunciar tudo e todos para estar buscando ao Senhor. Procure 2 dias na semana, 3 dias na semana para ir à igreja, né? Você precisa carregar a palavra de Deus. Você precisa ir para a igreja para se fortalecer. Porque distante do Senhor, você vai continuar a cair, desanimado, vai ter decepções, vai ter traições, né? Com amigos, com mulheres, né? Que você procura se relacionar e nada dá certo para você. Você que não tem uma pessoa certa, Deus vai colocar uma pessoa certa para você noivar, para você casar, para construir uma família na presença de Deus. Mas quando Deus prepara, é tudo perfeito, é tudo da vontade dele, é da vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que tem que ser melhor. É melhor para nossas vidas. Então, se você procurar a sua vontade, sempre vai te desagradar, sempre vai te decepcionar. Você vai estar sempre frustrado, desanimado, falando: nada dá certo para minha vida. Porque você não busca a Deus em primeiro lugar. Você não busca ao Senhor. Então, as coisas acontecem por quê? Porque o homem do que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Então, o pecado separa o homem de Deus. Então, o Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. O pecado, né, afasta o homem de Deus.
né? O homem fica sem prazer de buscar o Senhor. Então, você precisa voltar para Deus enquanto é tempo, né? Vou tornar a citar esse versículo para quem está entrando aí, do livro de Mateus, do capítulo 22, do versículo 14, que diz assim, ó: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, os chamados, ele ouve profecia, ele ouve pessoas enviadas por Deus falar: você tem chamado, Deus vai te usar muito, Deus vai te levantar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E você acaba escutando, mas não recebe para você falar assim: ó, Deus tem para minha vida, eu vou me levantar, eu vou passar, a partir de hoje eu vou buscar o Senhor, eu vou ir à igreja, eu vou me levantar, eu vou meditar nas escrituras, eu vou, né, tá me preparando, buscando o Senhor na palavra, eu vou me alimentando da palavra, porque o que vai te preparar é a palavra, né? A cada dia. Ninguém está preparado para servir a Deus, ninguém. Eu não estava preparada, eu nunca estive preparada para servir a Deus. Então eu fui porque eu estava precisando. Então quem precisa, o doente que precisa. Então o SANS, quem está sã não precisa do médico, que é o Senhor. E quem está doente precisa. Então eu tive que entrar, eu tive que passar pela situação que eu passei na depressão, né? Estava doente para buscar o Senhor. Então não espere adoecer, não espere estar no leito do hospital para buscar o Senhor, né? Ou talvez nem aconteça de você chegar a ser levado para o hospital, ou até mesmo você nem ter oportunidade de aceitar Jesus e morrer, né? Então Deus não quer, Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus tem prazer na vida daqueles que se arrependem e se voltam para Ele enquanto é tempo. Então o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo é já. Você não pode falar que não tem tempo, que não pode, porque a morte ela não avisa, né? Ela não avisa que vai chegar, que vai te levar. Então a mesma situação é quando Jesus fala, né? Então a gente tem que estar preparado porque para a volta de Cristo tem que se preparar, né? Tem que estar todo o tempo em vigilância, tem que estar todo o tempo buscando o Senhor, tem que estar todo o tempo pedindo forças, né? Se você não consegue sozinho, você vai pedir ao pastor para te ajudar, porque a ovelha precisa do pastor, né? A ovelha, nós precisamos do pastor, da orientação do pastor, do conselho do pastor, né? Do pastor eu falo, pastor é homem, que vai estar lá te conduzindo, te apacentando, cuidando de você. Você precisa de um pastor. Você que já tem seu pastor, né? Continue pedindo orientação, conselho, para você crescer, né? Crescer espiritualmente, porque o Senhor Deus vai cuidar de você. Você precisa se fortalecer a cada dia. Então, a sua intimidade com Deus precisa estar a cada dia diária, né? Contínuo, sem cessar. Temos que orar sem cessar, entendeu? Temos que orar sem cessar. Não podemos desanimar, mesmo que venha o desânimo, independente do desânimo que vier, né? Independente das provas que vier, independente das lutas que vier, a gente não pode desanimar, não pode desistir de orar, porque a oração nos leva até a Deus, entendeu? E o Espírito Santo trabalha no meio da nossa oração, né? Tem hora que a gente nem consegue orar e o Espírito Santo vem e intercede por mim e por você. Então você precisa se levantar para buscar, para fazer, para orar, para ter intimidade com Deus. Porque Deus espera que você se levante nessa manhã. Pega a tua cama e anda, porque você espera você. Espera que você venha ter um encontro com Ele. Porque Ele já está, né? Deus não depende da gente. A gente que depende de Deus, né? Para comer, para tomar banho, né? Para ir para o trabalho, né? Para fazer tudo. A gente que depende de Deus. Se você cair numa cama, ficar paraplégico, você vai depender de quem? Dos seus familiares. Isso é um exemplo que eu estou dando. Imagine aí. Então, tudo que nós fazemos hoje é porque Deus está nos sustentando. Então, você precisa, para Deus te sustentar mais e te guardar, né? Te guardar do maligno, você precisa estar congregando, você precisa estar se alimentando da palavra, você precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Porque tem gente que fala assim: eu não posso ir para a igreja, não posso buscar Deus, não posso fazer isso, não posso buscar Deus porque eu estou trabalhando, ou eu estou no curso, né? Ou porque eu não tenho tempo porque meu trabalho não deixa, né? Eu não posso porque eu tenho que aproveitar isso, tenho que aproveitar aquilo, mas você tem que aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, né? Primeiro busque o reino de Deus tem que estar, né, sobre nossas vidas, tem que estar em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Buscar como o reino de Deus?
é buscar primeiro pela sua salvação. Buscar primeiro pela sua salvação. Busque primeiro pela sua salvação. Busque primeiro se fortalecer. Porque tem gente que trabalha o tempo todo, mas ele só trabalha para pagar água, pagar luz, para comer, para pagar as contas. E o dinheiro não traz alegria. Porque está faltando o principal, que é o Senhor. Ele que traz alegria. A palavra de Deus que nos fortalece, que traz alegria para nossas vidas. Então você tem que acordar nessa manhã e despertar. Eu preciso do Senhor para acordar, para trabalhar, para voltar do trabalho. Porque Deus vai estar te livrando, né? Nessa saída que você sai, né? Que você volta para casa, Deus vai estar te guardando. Ah, eu não vou sair de casa por conta do vírus, por causa do Covid. Eu não vou para a igreja por causa do Covid. E você pode estar saindo com os amigos para ir para a porta de bar. Pode estar saindo para tantos lugares aí. Porque o vírus só vai... Tem gente que fala, eu não vou para a igreja porque a igreja está cheia, vai estar lotada. O vírus está lá e eu vou ser contaminado. Vou ser infectado. Acorda, desperta, que o inimigo está trabalhando na tua mente para você não buscar Deus. Então você precisa buscar Deus enquanto você está vivo. Enquanto você está aí, né, na live, escutando a palavra do Senhor, e quem vai estar entrando, o Senhor vai falar aos corações, porque Ele é Deus. Então essa é a palavra que eu vim trazer nessa manhã. Eu não vou ir mais adiante, porque o Senhor me deu esse versículo, e eu só fiz explicar, né, mais sobre esse versículo, porque dentro desse versículo aqui, tem muitas coisas que Deus faz, né, através desse versículo, quando ele fala, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos do Senhor, quem são? Aqueles que estão sempre dispostos a buscar Deus, aqueles que está sempre disposto a buscar o reino de Deus, né, a trazer pessoas para a igreja, né, a orar por pessoas, né, a se consagrar, a jejuar, a orar, a ler a palavra, né, a renunciar, né, esse mundo, rejeitar as coisas da carne, rejeitar as coisas do mundo, para estar aos pés do Senhor, para estar congregando, para estar buscando uma nova vida, né? Porque quem está em Cristo vai se tornar, já é uma nova criatura. Mas quem não está em Cristo não, é uma velha criatura, né? Que está vivendo para o pecado, está vivendo para o mundo. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura, né? Está vivendo para Cristo. Está tendo uma vida transformada dia por dia. Porque Cristo tem esse poder de mudar a vida do homem que está na presença de Deus. Então você precisa vir para a presença de Deus para ter uma vida transformada, uma vida mudada, nova, né? Na presença de Deus. Então, mude seu pensamento, reveja seus pensamentos e veja onde você está errando. Você precisa mudar, né? Você precisa buscar a face do Senhor. Você precisa congregar. Amém? Porque se aproxima aquele grande dia que é a volta de Cristo, que está em Hebreus, do capítulo 12. Ele fala, se aproxima o grande dia que é a volta de Cristo. Então você precisa congregar, né? Precisa congregar. Na igreja não pode ficar, o homem não pode ficar sem congregar. Por que o homem não pode ficar sem congregar? Por que não pode? Porque o homem fica disperso, fica sem conselho, fica sem cuidado, porque o pastor está ali para cuidar das ovelhas. O pastor está ali para conduzir as ovelhas, né, para a vida eterna. Preparar as ovelhas para orar, para buscar, né, para lutar pelas áreas da sua vida. Então é na presença, é na igreja que você vai se fortalecer, que você vai se levantar, que você vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então nessa manhã eu deixo esse recado para você, que você possa despertar e buscar o Senhor enquanto você pode, enquanto você está achando oportunidade, né, de estar na presença dele, de estar na igreja, de estar renovando a sua aliança, ou estar confessando seus erros e aceitando a Jesus, e também se batizando, sendo uma nova criatura, porque você já teve oportunidade de estar na igreja, de se batizar, de se tornar um novo homem, de uma nova mulher, e você perdeu, você se afastou. Estava caminhando direitinho e se afastou. Por quê?
Porque veio muitas ofertas do mundo e você preferiu as ofertas do mundo, veio muita bandeja do mundo e você acabou saindo da presença. Então Jesus te chama para voltar. Volte enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. Invoque enquanto é tempo, né? Não deixe a oportunidade passar. A oportunidade é única. Amém? Então eu quero glorificar a Deus por essa mensagem. Foi simples, mas com o poder que tem a palavra de Deus. O evangelho é poder de Deus, né? O evangelho é poder de Deus, é mudança de vida e você precisa, né, não me aceitar, mas aceitar a palavra de Deus, né? Quem aceita a palavra de Deus é filho, quem não aceita não é filho. Então você precisa aceitar a palavra de Deus para se tornar filho de Deus. Amém? Para se tornar um filho de Deus, que Deus quer que você seja um filho obediente à palavra, filho obediente ao seu pastor, para que você possa ter dias de vida na presença do Senhor. E vida com a mudança que Deus tem para você. Porque muito mais Deus faz com aquele que está na presença. Amém? Então, há tempo para tudo. Você pode dizer que há tempo para tudo, né? Meu tempo vai chegar, você pode dizer. Mas e se eu disser para você que seu tempo pode ser hoje? De você se arrepender, de você fazer uma nova aliança, de você confessar a Cristo, de você dizer, eu preciso mudar de vida, eu preciso me batizar, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso mudar, né, meu jeito de ser para servir a Deus, porque Deus começa a tratar. Deus começa a tratar o homem do interior, de dentro para fora. Deus começa a mudar o homem completamente. Então esse é o trabalhar de Deus quando você vem para a presença. Somos vasos na mão do oleiro. Então quando você se coloca nas mãos do oleiro, que é o Senhor vai começar a te moldar, né? E você vai começar a orar, né, em cima daquilo que você quer que Deus faça, que você quer que Deus liberte, se é das drogas, se é da prostituição, né? Se é da mentira, se você quer que Deus te liberte da macumbaria, da feitiçaria, se você quer que Deus te liberte da depressão, se você quer que Deus te liberte do engano, de tudo aquilo que vem te afastando do Senhor, você vai colocar, né, em oração, né? Se você quer que Deus te liberte da cachaça, das falsas amizades, Deus vai te libertar, Deus vai te moldar, Deus vai estar te moldando, te tratando, vai cuidando, porque logo no início, quando Deus começa a te moldar, você vai sentir dor de tudo que é lado, né? Você vai ser moldado, mas você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode sair do caminho, porque o caminho, esse caminho é o que vai te levar à vida, esse caminho que vai te trazer felicidade, né? Na presença de Deus temos aflições, mas Ele vai trazer bom ânimo para cada um, para continuar caminhando, né, em direção às promessas de Deus. Então é isso, é esse projeto, é esses planos que o Senhor tem para a sua vida. Então os planos do Senhor são melhores e maiores para nossas vidas. Então se baseie nesse capítulo do livro de Isaías, do capítulo 55, do versículo 5 e 6. 5 e 6. 5 e 6 não, 7 e 8. Se baseie nesse versículo, só para confirmar. Isaías, do capítulo 55, só para confirmar para você. 55, se baseia nesse versículo, que é 8, lembrei, é 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Então, o caminho que Deus tem é melhor, né? Os pensamentos que Ele tem é melhor do que os seus pensamentos, e o caminho que Ele tem é melhor do que os seus caminhos. Então, você pode tá caminhando tá passando pelo caminho que você sabe que você pode lá na frente tombar, cair, se decepcionar, mas no caminho do Senhor você não se decepciona. Por quê? Porque no caminho do Senhor
Ele vai estar te moldando, te provando, te reprovando, te moldando. Você vai caindo, levantando e você vai estar na presença, né? Mas você tem que renunciar. Na presença de Deus tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Amém? Louvado seja Deus. Deus é fiel com sua promessa. Ele cumpre porque Ele é Deus. Ele cumpre. Deus não é filho do homem para que minta. Nem filho do homem para que possa arrepender. Então, tudo que eu estou falando aqui, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir por cada palavra, por cada mensagem, por cada versículo, porque Ele é Deus. Então medite nessa manhã, nessa palavra. Ouça o que o Espírito diz à igreja, que a igreja é vocês, que precisa congregar, que precisa voltar para a casa do Pai. Você não pode ficar distante, você precisa voltar. É a oportunidade que Deus dá e o homem tem que abraçar. E se não abraçar, pode estar correndo perigo, né? Pode estar perdendo a maior oportunidade que Deus pode estar te dando, uma oportunidade de ouro. Amém? E foi essa palavra que eu quis deixar para vocês. Desperte nessa manhã, busca o Senhor e se volte enquanto é tempo. Amém? Meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, essas vidas que entraram na live. Eu te apresento a todos, meu Pai, que estão na tua presença. Continua fortalecendo. E aqueles que estão afastados, que venham voltar. Aqueles que estão caídos, venham se levantar. Aqueles, meu Pai, que estão em prisões, em cativo, que o Senhor venha estourar essas prisões, esses cadeados, para essas pessoas se aproximarem de ti, para se firmar. Aqueles que o Senhor chamaram para te servir, que recusam, que ficam recusando aquilo que o Senhor tem. Traz ele para a tua presença. Traz, Senhor, traz e faz deles uns escolhidos na tua presença para te servir verdadeiramente e se tornar livre e liberta pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?